Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! He banks O Julius Randle tá jogando muito. Mano, tá bizarro, assim, ele tá... A maneira que ele tá conduzindo o jogo ali, eu acho que ele chamou a atenção ali também. Eu sei que o Anthony Edwards foi cestinho ali, mas no início do jogo foi o Julius Randle que me carregou ele ali no primeiro quarto. Teve um primeiro, segundo quarto muito bom. Os caras foram lá e... Isso que você tá falando, a gente pode puxar um assunto que é o seguinte, né? Muito se falou sobre a troca entre Minnesota e New York Knicks no início da temporada, né? São esses ativos que a gente acabou de mencionar, que você acabou de mencionar. Julius Randle e DiVincenzo, e aí vai o Cat para lá. As duas equipes estão nas finais da conferência, nas suas respectivas conferências. E pelo calor da emoção, vamos ver se a gente consegue fazer uma brincadeira aqui. Porque assim, por que o calor da emoção? Porque os dois estão nas finais, porque na noite de ontem e anteontem os dois fizeram bons jogos. Quem se saiu melhor nessa troca? E aí, olha só, eles estão exatamente nas mesmas posições hoje. Perdendo de 2-1, na final de conferência, os dois jogando bem. Dá para tentar analisar no médio, longo prazo também quem foi o melhor? Porque agora, para quem duvidava de um ou outro, tá confuso. Quem questionou a ida do Cat, tá mamando agora. Quem questionou a ida do Julius Randle, também tá... E o Julius Randle ainda começou mal. Depois ele se encaixou. E o Cat entre altos e baixos. Quem você acha que tá levando a melhor mesmo assim, cara? Você sabe, Gustavo? Ninguém, cara. Eu acho que tá... A gente sabe que é ganha... Todo mundo ganhou. É um ganha-ganha. Mas assim. de todo mundo ganhou, Tá. quem ainda tá melhor? Aí tu quer tirar uma resposta de mim. Sim, lógico. Você é o comunicador Irmão, desse canal. O papo é o seguinte. O Karl Anthony Towns, ele tem muito mais talento que o Julius Randle. Muito mais. Não tem comparação, os dois. O Karl Anthony Towns é muito mais talentoso, tem muito mais habilidade, tem um teto muito maior do que o Julius Randle. Só que, pô, falar de teto pra um jogador de 30 anos é foda, né? O cara já tem quase 30 anos. Quantos anos ele tem? Procurei por aí. O Towns? O Towns. Eu acho que ele já tá com tem 29, 29. 30. 29. O Julius Randle tem 30. um pouquinho menos, eu acho. Talvez. É 30. Mas Julius eles- Randle, 30. Também tem 30? Então são os dois da mesma idade. Mesma então, faixa etária. tu não vai mais melhorar, tu não vai mais ir muito além. Então o que pesa aí, mano, é o Pô, o mental. Julius Randle melhorou. Eu não acho que ele tenha melhorado de 2020 teve um- pra cá, não, mano. Não, ele melhorou. Ele melhorou. Ah, gente, é que assim, 2021, só o torcedor do Knicks gostava do Julius Randle porque só o torcedor do Knicks olhava o Julius Randle. Ele cresceu muito, cara. Cresceu, mas O assim, Julius Randle o que nos ele Lakers. cresceu daquela temporada de MIP dele, entendeu? Não é tão significativo quanto que ele cresceu naquela temporada. Aquela virada de chave dele já tinha acontecido em 2020, 2021. É isso que eu quero dizer, entendeu? O que muda essa discussão aí, mano, é que o Julius Randle parece estar mentalmente muito melhor do que o Karl Anthony Towns. Como ser humano mesmo. Caraca, eu não sei, mano. O Karl Anthony Towns parece que ele esquece, às vezes, que ele é jogador de basquete. Às vezes, tipo, Você um acha? rebote ofensivo que cai na mão dele, ele consegue perder. Um rebote defensivo que cai na mão dele, ele consegue perder. Uma marcação, assim, ridícula, que ele consegue dar as costas pro adversário. São coisas de mental, mano. Porque técnica, quando tu vê o que ele fez no último quarto ontem, cara, parece realmente outro jogador. Ontem ele foi Em muito. relação aos 3 primeiros quartos. Parece outro jogador, mano. Ontem ele foi muito. Ele Então, jogou. pô, é difícil, mano. Eu acho que o que fecha essa questão aí, que pode dar uma resposta pra você, é o mental. O Julius Randle Você mentalmente acha? tá muito melhor do que o Karl Anthony Towns. Isso eu tenho certeza. Porque agora é mais fácil ou até mais difícil termos essa resposta. Antes nós tínhamos resposta. Ah, não, pô, como o Knicks estava em terceiro, quem saiu melhor foi o Knicks. Quem venceu foi o Knicks. Ah, o Julius Randle não tá jogando bem, não encaixou no esquema dos Wolves. Isso aí. Os dois estão na final agora, meu irmão. Agora tá zerada a parada. A partida tá zerada. Quem passar pra final, se passar pra final, vai ser o vencedor desse duelo. Isso é fato. Agora, os dois caindo, e aí ficaram empatados. É ganha-ganha. Mas tem alguma diferença? Tu acha que tu concorda com o que ele tá falando? Cara, eu acho que o Timberwolves talvez ganhe um pouco, só porque tem o DiVincenzo aí no meio também, que é um jogador útil que sai do banco. Ontem, por exemplo, o DiVincenzo tava com... tinha aqui agora, pô. DiVincenzo... Não, ele é uma peça de 6 banco. pontos, mais 2 de 2 de 3. Eu adoraria ter ele. 3 assistências. Então, assim, é um jogador útil, defensivamente joga bem. Mas, se eu falar hoje, quem tá com a média de mais pontos no playoffs, quem vocês acham
Julius Randle, com certeza. Então, Julius Randle tá com 22.8, o Karl Anthony Towns com 21.1. E de Muito rebote, igual. quem você acha? Karl Anthony Towns. Não, é muito mais pelo Pro Karl Anthony Cats. Towns, tá com 11.3, Julius Randle só com 5.8, que até me surpreende. Ah, mas é o número dele mesmo, cara. Ele é esse cara de 25,77. Aí Se assistência, o estiver Karl Anthony jogando o Towns- limite, é isso pra ele. Assistência, o Karl Anthony Towns 1 assistência por jogo e o Julius Randle 5 assistências por jogo. Então o Julius Randle meio que envolve os jogadores mais. Mas, cara, eu acho que tá muito acho- empatado. O Randle é muito mais consistente do que o Karl Anthony Towns, eu acho. Porque tem alguns jogos que o Karl Anthony Towns marca 10 pontos, 15 pontos. Ontem, inclusive, ele tava com 4 pontos. 4 no último quarto. Nos primeiros três tempos, ou 3 quarters. Então, meio que, sabe assim, poderia ter sido um jogo muito ruim dele se tivesse um último quarto ruim. Claro, a bola caiu pra caralho, marcou 20 pontos no último quarto, foi até um último quarto pra ele igual histórico, Histórico. pra ele, igual na carreira dele, talvez melhor fourth quarter da vida dele. Mas, cara, assim, ele tava muito perto de ter um jogo ali que se ele tivesse um jogo ali até marcando 10 pontos no último quarto, ia só ficar com 14 pontos no jogo. Nós ia questionar ele hoje. Sim, Ah, com certeza. a única situação que eu vejo que pode ser um possível argumento de presente e futuro é porque o Karl Anthony Towns, a grana que ele recebe é muito alta, então o contrato dele é um pouco pior para os Knicks do que um contrato do Julius Randle, porém, ele tem muito mais presença do que o Julius Randle. Então, assim, muito mais. Então, assim, mas o contrato dele é de 50 milhões por temporada. Tudo bem, mas o Julius Randle com 30 e pouco, né? É 30 e pouco. 30 e pouco. Essa diferença aí, o Karl Anthony Towns talvez entregue na venda de camisa, na presença que ele tem, tipo, de All-Star Weekend, de All-Star Game, de... Então, assim, como jogador mesmo. Como jogador, ele é muito maior do que o Julius Randle, é muito melhor do que o Julius Randle como jogador. Então, assim, o talento a talento, Karl ele é Anthony muito Towns tem, melhor. Mas muito melhor. eu acho que mentalmente, eu acho que o Gustavo É até isso falou que isso, eu igual estou mentalmente, o Julius Randle é muito mais jogador mental, se você tira tudo. Calma. Só ver a cabeça Deixa claro, dele. esse ano, nesse playoff, o Julius Randle tá sendo esse cara. Ele nunca tinha sido esse cara mentalmente também ok. Mas nós estamos comparando esse ano Sim, com os caras sim, no novos sim, times, né? Então, sim. mas, cara, assim, o cara tem muitas vezes que eu olho pra ele, assim, eu não sei se ele é um cara que dá medo nos outros times. Eu acho que a galera fala assim, pô, é um cara com muito talento que não sabe usar o talento dele. Eu acho que os times pensam isso dele. Sabe assim, Tem o jogos e jogos, Julius né? Randle, acho que os caras ainda assim, pô, esse cara é forte, esse cara vai bater pra cima, esse cara vai... O cara é muito mais soft. Tem jogos e jogos do Karl Anthony Igual Towns. você falou, esses 10 milhões, 15 milhões de diferença de contrato... Eu acho que tá pago. Eu Mas acho que é- ele entrega, mas eu acho que ele entrega. Esses 15 milhões de diferença, 20, eu acho que ele entrega. Cara, não sei, é que Depende- assim, o depende peso muito, desse porque O cara foi tem- pique o preço do 1, contrato sabe? não- Assim, não é tipo, só tem a um monte de grana. coisa. Não é só a grana, é a duração do contrato. O Karl Anthony Towns vai receber até 2029. O Julius Randle tem mais um ano de contrato só. Se o Timberwolves olhar pro Julius Randle e falar, pô, cara, tem uma opção melhor, valeu, obrigado, acabou. O Karl Anthony Towns não. O Karl Anthony Towns vai até 2029. É uma prisão muito grande pra um jogador igual o Karl Anthony Towns, na minha opinião, mano. Eu acho que o Knicks vence essa disputa, sabe? Os dois sendo eliminados agora, eu ainda acho que o Knicks ganha um pouco mais nessa troca. Ele tem mais um ano, 31 milhões. É isso. Então 33 foi esse ano, aí ele baixa pra 31. O na Julius temporada Randle. com o Julius É Randle. uma diferença muito E o grande. Karl Anthony Towns sobe. E o Karl Anthony Towns, tô vendo aqui, mas... Mas também, se você olhar o salário de cada um, mano, tá de acordo com o papel que cada um cumpre em cada time. O Julius Randle é um jogador de 30 milhões no Timberwolves e o Karl Anthony Towns deveria ser um jogador de 50 no Knicks. Muitas vezes ele não é. Deveria ser. Se ele fosse o que ele foi ontem no último quarto, ele estaria sendo. O Karl Anthony Towns, o ano que vem vai ser 53, aí 57, aí 61. 61 vai ser Em o... 2029. Pô, mas também o cap nesse ano aí já vai ter vai duplicado. subir. 61 milhas. 61, Sobe aí muito. 28, 29 ele vira unrestricted free agent, então ele pode sair sem fazer o match com 33 anos. Mas, cara, assim, o Karl Anthony Towns, pra mim, é um jogador mais talentoso, mas eu ainda não olho pra ele como um jogador que bota medo nos adversários. Igual eu falei assim, ontem ele poderia facilmente ter tido um jogo de 8 pontos.
Ele chegou no último quarto com 4. Mas calma aí, mano. Aí também, pô, tu tá desconsiderando que o cara Não, fez um quarto histórico, Não, que ele ele botou o fe- jogo não, eu- debaixo do braço, sem Ele ter fez, lembrança em ele quadra, fez. E acabou o jogo. foi eu que vi aqui e falei que ele fez um quarto histórico. Mas assim, se não tivesse acontecido aquilo, nós mas íamos estar aí aqui destruindo ele. Eu Pô, não sei, eu não- a única vez no ano que a gente pode elogiar o Carl Anthony Towns, tu vai falar mal do cara, mano. A gente ainda Pô, vai falar muito sobre o Carl Anthony Towns. Você tá Olha só. botando pra comparar aí com o A Julius. única vez que a gente pode elogiar Olha, o cara aqui, tu vai falar mal, olha, pô. Karl Anthony Towns é melhor que o Julius Randle, mas não podemos esquecer do contrato que é Não, menor sim. pro Julius Randle e o Dante DiVincenzo, que é um jogador útil, e por causa disso eu acho que o Timberwolves por pouco ganhou a troca, minha opinião. Sim, eu acho já que o Knicks ainda tá na frente nesse sentido, porque é uma estrela. Você trocou uma estrela e por 2 caras de prateleiras de baixo, enfim. Vamos botar isso em palavras mais claras, Fernando? O Knicks não ganharia do Celtics se fosse o Julius Randle ali em quadra, ao invés de Karl Anthony Towns. Não ganharia, Eu acho que não. Pô, não teria esse cacife, não. Eu mano. acho que Papo não. reto. É. Se acho que ele tivesse faz o uma diferença DiVincenzo muito e E o Randle, eu acho que não Randle. ganharia. Eu acho Pô, assim, que é que o isso, Julius mano? O Randle Karl tá Anthony Towns muito bem, mas ele impacta muito mais. O Karl Anthony Towns impacta muito mais no Knicks do que o Julius Randle naquele momento. Nesse momento, se fosse. Você acha que o Karl Anthony Towns, se estivesse aí no Timberwolves, jogaria melhor que o Julius que o Randle? É. Eu acho que sim. Porque eu acho que, se você olhar pro o Timberwolves como, assim, o Anthony Edwards melhorou esse ano. Ofensivamente, tem mais assistência por jogo, mais tudo. Ele melhorou em geral, né? 23 anos, você espera isso dele. Porque ele começou a ser o ponto central do ataque. Né? Com o Karl Anthony Towns ele não era tão centralizado, o ataque não centralizava tanto nele igual agora. Mas você imagina se tivesse o Karl Anthony Towns lá ainda? Eles estariam Cara, eu nessa acho que mesma posição? eles tinham um fit bom, mano. Eles se gostavam, ele era bom. Pô, ele e o Rudy Gobert estavam funcionando. Por mais que eram poucos momentos. É engraçado, né? Você vê mais o Julius Randle com o Rudy Gobert em quadra do que você viu o Rudy Gobert com o Karl Anthony Towns em quadra. Porque o fit é muito melhor com o Randle. Né? Dá mais liberdade. O Julius Randle tem um pouco mais de liberdade. O Karl Anthony Towns, de abusado, ele vai para a linha dos 3 pontos, ele espaça a quadra. Agora o Julius Randle tem mais liberdade para rodar onde ele quiser. Mas esse Timberwolves, o único que caiu de produção ali foi o Naz Reid para mim, do que aconteceu nos playoffs passados.